Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando aqui com vocês e eu espero muito que você goste dessa série que nós iremos começar a partir de hoje sobre história do direito. Meu objetivo é falar com você ao longo dos vídeos que virão sobre a história do direito do Brasil e principalmente de onde veio as influências do direito brasileiro ao qual nós temos hoje. E, como o próprio título diz, hoje nós vamos falar sobre a arte de que entraram na sua mente, na minha mente, e nós nem percebemos. Você está preparado para entrar nessa história comigo? Eu espero muito que você goste de tudo que você vai ver aqui. Antes de nós começarmos, meu nome é João, eu sou professor na Fadiva, sou advogado, trabalho com algumas áreas, mas o meu coração ama história. Eu sou, como eu disse, professor universitário na área do direito e, além de ser bacharel em direito, sou formado em história e tenho mestrado nesta área de história e principalmente história do direito, que é meu campo de pesquisa. Então, você está falando com alguém que tem as duas formações, direito e história, e um mestrado que junta as duas. Então, eu quero muito que você aproveite de tudo que nós vamos falar aqui. Primeira coisa que eu queria dizer é que entraram na sua mente e você nem viu. Quando eu digo isso, eu quero dizer isso porque a nossa história começa lá atrás, com um direito que não é brasileiro, mas é um direito romano. E por que eu estou falando de direito romano para falar das influências da história do direito do Brasil? Porque o que ocorre? O Brasil, como você bem sabe, ele foi, hoje nós diríamos que esse termo é obsoleto, mas, entre aspas, descoberto, porque na verdade quem descobriu foram os índios, mas ele foi descoberto pelos portugueses, dominado pelos portugueses. E os portugueses foram povos dominados por Roma. Então, obviamente, a herança de direito que nós bebemos de Portugal, ela veio do domínio romano lá atrás. E uma das coisas que o direito romano tinha na época do Império Romano, na época da Antiguidade Tardia, como nós dizemos no campo da história, é porque o direito romano e os romanos, ao dominarem os seus territórios, eles agiam com uma prática muito sutil para que o direito fosse imergido no meio da cultura dos povos dominados. Eu quero que você imagine um tempo onde o Império Romano era a maior potência mundial e eles dominavam povos atrás de povos sobre um poder militar muito grande. Mas se as diferenças culturais fossem maior do que o poder militar de Roma, em algum momento aquela cultura ia romper com o domínio romano. Então o que se precisava? Fazer um processo que antigamente se chamava de romanização, mas hoje nós entendemos que na verdade era um processo de aculturação, para que as pessoas daquele lugar pudessem não só se tornar dominadas por Roma, mas ter e beber da cultura de Roma e se apaixonarem por essa cultura a ponto de se orgulharem de serem parte do povo romano. Você está comigo aqui? E olha como era interessante esse processo. Algumas vezes Roma dominava pelo poder militar, mas em sua maioria o que Roma costumava fazer para aplicar o seu direito a esses povos que precisavam conhecer do direito romano era entrar na mente das pessoas, literalmente. E como que eles faziam isso? Normalmente eram colocados uma equipe à disposição do Estado romano, do Império Romano, e essas pessoas eram levadas em direção àquele povo que precisava sofrer ou aquela aculturação ou aquela romanização, como diriam os antigos. E aí o que acontecia ali? Esses romanos, como o povo já indo para aquele lugar com aquela posição de domínio, agora eles começavam a viver no meio daquelas pessoas, a viver no meio daqueles territórios e aprendendo um pouco da cultura deles. Mas toda vez que eles tinham uma oportunidade, eles viravam para essas pessoas e perguntaram: como que na cultura de vocês resolvem esse problema? E aí as pessoas colocavam as suas questões, mostravam como que aquele povo conseguia cuidar de certas questões legislativas e de repente vinha o seguinte argumento: é mesmo? E o que o romano dizia?
É assim no seu povo? Olha, em Roma, nós aqui no direito romano resolvemos de uma maneira melhor. Nós resolvemos assim, assim e assim, e dessa forma nós conseguimos chegar aqui nesse lugar com a nossa legislação. E aquele cidadão que talvez até aquele momento nunca tinha ouvido falar, agora se tornava influenciável por um direito. E lembra que eu disse que eram pessoas que se juntavam ali em Roma e eram enviados? Um falava, o outro dizia, assim é muito melhor. O outro dizia assim, nossa, mas é muito interessante a nossa legislação em vista da deles. Nossa, mas a nossa realmente parece ser melhor. E daqui a pouco as pessoas, elas já estavam tão mergulhadas naquela rotina e influenciadas pelo direito romano, que em pouco tempo, elas, apesar de conhecerem a sua própria cultura, elas passavam a aderir e a se aculturar à legislação romana, sem que isso precisasse ser de maneira imediata posto ou forçado. E com isso, a legislação ela ia se tornando popular no meio dos povos e era um orgulho sempre que outro povo era dominado dizer, olha, o seu direito é assim, mas o nosso é melhor. E com isso, sem que se percebesse, o Império Romano se tornava um império onde as suas legislações e os seus direitos cabiam entrar na mente das pessoas e elas nem percebiam. Você acha que no Brasil foi diferente? Você acha que quando os portugueses chegaram ao Brasil foi diferente? Nós vivemos um período de guerra, claro, um período de invasões, claro, mas em muitos momentos foi usada exatamente essa estratégia com os povos nativos. Na hora de trocar o espelho, que é o popular que todo mundo conhece, mas também na hora de ensinar sobre as novas tecnologias e sobre aquele mundo tão diferente que era o mundo dos europeus. E bom, entraram na nossa mente tanto que hoje nós não temos nem mais resquício do que eram os direitos dos nativos que aqui na nossa terra estavam. Mas nós somos completamente imergidos no meio de uma cultura portuguesa que também bebeu do direito romano, que a influencia até hoje. E aí, percebeu como entraram na sua mente, na minha mente, e a gente nem percebeu? Somos um povo brasileiro, mas que bebe até o dia de hoje muito das fontes do direito romano. Eu te espero no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre história do direito e suas influências no direito brasileiro. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.